Agora a gente vai então fazer mais uma análise prática sobre o notebook LM. Aqui eu quero trazer já uma coisa real, tá? A gente vai falar, o foco da aula hoje é a gente falar justamente sobre o detalhamento aqui do ambiente de trabalho, tá? Então, a melhor maneira que eu achei, eu até ia aproveitar esse projeto aqui, mas não, a gente vai fazer um projeto do zero, tá? Um projeto relativamente rápido. Eu não quero aprofundar muito em detalhes sobre a construção da análise desse projeto, eu só quero que você acompanhe junto comigo como eu vou estar utilizando a ferramenta e etc, que esse aqui é o intuito, belezinha? Então, independentemente se você fez a escolha na aula anterior sobre trabalhar com a versão paga do notebook LM ou se você vai estar na versão gratuita, você vai vir aqui e vai criar um novo notebook LM, belezinha? Então eu vou vir aqui, nós vamos criar um novo notebook. E aqui nós vamos fazer um upload de seleção de fontes, tá? Para a gente trabalhar esse conteúdo. Eu escolhi aqui, até pensei aqui agora, nem tinha planejado em fazer isso, mas a gente vai fazer um trabalho sobre Google Ads, tá bom? Search. Então eu vou vir aqui no YouTube. Aí, eventualmente, inclusive, se você estiver utilizando alguma versão avançada, aí talvez você até assinou o plano, você pode vir aqui numa nova conversa. Você pode selecionar aqui o Flash. O Flash ele já utiliza features como os plugins de YouTube, tá? E você pode pedir aqui, ó, por exemplo, né? Utilize o YouTube e busque para mim 10 principais vídeos que falam sobre Google Ads. Foco em campanhas da rede de pesquisa. Eu posso colocar aqui como regra forneça vídeos relevantes, recentes e altere os idiomas entre português e inglês. Então é como se a gente estivesse estudando aqui sobre Google Ads, belezinha? Então o sistema vai conectar o Gemini com o YouTube e aqui ele vai então prover para a gente possibilidades de vídeo de fonte de dados, tá? Você pode fazer sim, você pode vir aqui, entre aspas, né, igual a gente fala, vir na mão aqui no YouTube e você pode fazer uma pesquisa sobre Google Ads, rede de pesquisa. E, igual eu já expliquei isso anteriormente, é uma infinidade de possibilidades, tá? Você pode colocar Google Ads curso, Google Ads Search, você pode filtrar aqui de várias maneiras diferentes, eu não vou entrar nessa parte de utilização do ambiente do YouTube, tá? Então, independentemente da forma com que você fez, a gente pode estar aqui, ó, selecionando esses vídeos. Eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4 vídeos, ó, o Adriano Giannini é um gigante, eu posso colocar aqui para poder diferenciar como fontes, até mesmo porque, como é uma AI, a gente pode estar trabalhando com múltiplos idiomas diferentes, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, Google Ads, Search Course. Esse cara que também é muito bom, o Darren Tyler, muito bom em Google Ads, tá? Então aqui, enfim, é só um aspecto aqui, igual eu estou te explicando, o foco é simplesmente para a gente entender e dar os primeiros passos na utilização da ferramenta, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou copiar esse link, vou vir aqui no nosso novo notebook, como fonte de dados eu vou clicar em YouTube, eu vou fornecer a URL do vídeo, eu vou inserir essa fonte de dados. Então aqui a gente está montando um projetinho do zero. O sistema processa a fonte de dados. Igual eu te expliquei, basicamente o que o sistema faz. Eu vou colapsar aqui, ó, a parte de estúdio, só para a gente ter mais espaçozinho aqui, tá? Observa que, por mais que eu tenha fornecido um vídeo, tá, em inglês, falando sobre Google Ads, dá para você notar que o resumo foi dado em português, os temas principais foram dados, fornecidos para a gente em português, tá? O sistema automaticamente ele já gera um primeiro resumo no ambiente de chat,
Note que ele também já está todo em português. Eu posso interagir aqui com o conteúdo dessa fonte de dados em português, que o sistema vai fazer a leitura, né, dos dados que foram atribuídos em inglês, mas ele traz aqui as respostas também no idioma que você vai estar utilizando. Eventualmente, se você quiser fazer uma pergunta aqui em espanhol, se você quiser fazer uma pergunta em francês, se você quiser fazer uma pergunta em inglês, você pode ter essa liberdade de ir intercambiando, tanto da forma com que você interage com o chat, tanto quanto da forma com que você seleciona as fontes de dados aqui. Belezinha? Então, só para a gente continuar, a gente já pegou uma fonte de dados. Eu vou pegar uma outra fonte de dados aqui. Ó, vamos colocar aqui mais uma fonte. Eu vou selecionar mais um vídeo do YouTube. Vamos inserir. O sistema vai processar o vídeo, belezinha. O foco aqui não é a gente consumir esses vídeos todos. Eu até vou fechar aqui o vídeo do Tyler, o dessa moça também. A primeira coisa que você vai aprender. E esse outro rapazinho aqui falando sobre, esse outro jovem falando sobre Google Ads. Vamos inserir aqui também mais uma fonte de dados. Ah, eu tenho um e-book que eu baixei de um guru sobre Google Ads. Poxa, tem uma página na internet que fala sobre Google Ads. Então a gente pode vir aqui, ó, Google Ads, rede de pesquisa. A gente pode pesquisar aqui diretamente na internet. E, poxa, sobre a rede de pesquisa, tem uma documentação oficial do Google aqui. Eu posso colocar ela como fonte de dados, tá? Poxa, deve ter blog aqui de alguém, ó. O Neil Patel, o cara é o gigante do marketing. A agência mestre do Ricota. O pessoal da Leadster falando sobre rede de pesquisa, tá? Então a gente pode, por exemplo, pegar uma outra fonte de dados aqui da internet, a gente pode pegar esse blog do Neil Patel, tá? Vamos até fechar essas outras opções aqui, ó, de link do YouTube, só pra gente já ir alterando, diversificando a nossa fonte de aquisição de informações. Eu vou colocar em adicionar uma fonte. Agora eu não vou colocar um link do YouTube, vou colocar um site. Inclusive pode ser que o sistema barre, tá, o acesso do notebook LM. Vamos ver o que vai acontecer aqui, se ele processa ou não a fonte de dados. Vamos pegar aqui a fonte do blog do Neil Patel. Aparentemente o da agência mestre ele processou. Vamos ver se no do Neil Patel do post do blog vai dar algum tipo de erro. A gente coloca aqui a URL, coloca em inserir. E aí, igual eu tô te falando, pode ser que você tenha um PDF aí, você pode vir aqui, adicionar uma fonte, você pode coletar todas as fontes que você quiser, tá? Anexar PDF, TXT, se você tiver um Google Docs, vamos supor que você estava estudando sobre vídeos do Google Ads, ou se você comprou um vídeo aí do Pedro Sobral, do Thiago Tesman, qualquer pessoa que fale sobre Google Ads, novamente eu tô focando em Google Ads porque é o tema que eu escolhi aqui na hora para poder fazer a aula, tá? Mas se você tiver um bloco de texto, de anotações suas, de lives que você estava observando sobre Google Ads, ou, por exemplo, se você tem alguma fonte de informações específicas sobre Google Ads para advogados, Google Ads para clínicas de odontologia, você pode estar implementando e subindo todas essas fontes aqui. Um detalhe importante no outro vídeo que eu acho que ficou, tá? Por causa da minha imagenzinha aqui no canto da tela, acabou que eu escondi o número de fontes, tá? Então eu vou até aproveitar para a gente já consertar isso. Eu vou voltar aqui na fonte de dados, ó, e observa que aqui agora a gente consegue encontrar o valor total do meu plano Plus, tá? Do notebook LM através do Google One AI, que é a assinatura que eu já expliquei no vídeo anterior, tá? Então tem um limite aqui de 300 fontes. Se eu vier aqui na parte do assinatura gratuita do notebook LM, eu coloco aqui em criar um novo projeto. E aqui dá pra gente ver que eu tenho um limite de 50 fontes de pesquisa, tá bom? Isso aqui é só porque eu queria mostrar, porque eu lembro que a minha câmera aqui, ela ocultou a informação. Então vamos voltar aqui. Aparentemente todas as fontes deram certo, tá? Se a gente vier aqui, por exemplo, no blog do Neil Patel, eu acho que essa aqui é a fonte, não é? Ó, do Neil Patel. O sistema, ele extraiu o conteúdo em texto da página, então aqui a gente já tem mais uma fonte, tá? Aqui eu acho que essa aqui é a fonte do Google Ads. Essa fonte aqui que é o do Ricota. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar isso aqui. E belezinha. Isso, ó. Essa aqui que é a fonte de dados do Ricota, tá? Eventualmente, se a gente quiser, a gente pode renomear isso aqui também. Se eu não me engano, dá pra renomear, não dá? Ou não dá pra renomear? Você acredita que eu nunca tinha pensado nisso? Sobre renomear a fonte de dados? Acho que não dá pra renomear não, hein? Bom, enfim, se der pra renomear... Aqui, ó, renomear a fonte de dados, belezinha, ó. Então aqui, ó, eu tenho aula 1.
O sistema, ele importa para a base junto, tá? O nome do arquivo principal. Então, se eu tenho um vídeo do YouTube, ele vai pegar o título. Se eu tenho um post blog, ele vai pegar o H1 da página, tá? O título da página. Então, ele vai organizando aqui. Eventualmente, se eu quiser renomear, a gente pode renomear para a gente poder estar diferenciando uma coisa da outra, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o blog do Patel. Eu posso fechar isso aqui, ó. Vim aqui em rede de pesquisa e aqui eu posso colocar, só para facilitar, ó, a minha identificação das fontes. Tranquilinho? Ó, belezinha. Eu venho aqui no post blog da agência Mestre, renomear. E aqui eu posso colocar Mestre, posso colocar, sei lá, pô, Ricota, né, que é o Fábio Ricota, que é o fundador. E belezinha, você vai organizando aqui da maneira que você achar mais interessante, tá? Então, belezinha, vamos lá. Vamos parar por aqui. Eu não quero que isso aqui fique complexo, eu quero só que sirva de substância para que a gente desenvolva o objetivo dessa aula. Qual que é o objetivo dessa aula aqui? A gente entender todo esse painel de trabalho aqui do nosso notebook, tá? Então a gente colocou aqui as fontes de dados, nós colocamos 3 vídeos do YouTube e 2 páginas de internet. Igual eu te expliquei, você pode colocar aqui outras fontes de texto, você pode colocar PDF, você pode colocar outros arquivos que estejam, né, dentro da possibilidade dos arquivos que possam ser manejados aqui pelo notebook. Ok. Então a partir deste momento, dentro da parte de fontes, não tem muito o que a gente fazer, tá? Eventualmente você pode ver que alguma fonte de dados vai dar errado, tá? Se for um vídeo no YouTube muito recente, parece que não ocorre uma sincronização entre o ponto de captura do script do vídeo, tá? Para ele ser utilizado aqui dentro. Então se for um vídeo aí postado nas últimas 48 horas, 24 horas, 72 horas, não sei, você pode ter algum tipo de erro aqui no processamento do script, tá? Se for uma fonte de dados, um site que bloqueia tráfego não humano, eventualmente o sistema também não vai conseguir fazer a extração do HTML do corpo de texto da página. Então você pode ter algum erro aqui também. E aí, eventualmente, se a gente estiver trabalhando aqui, se a gente tiver algum erro, a gente aborda na ocasião, tá? Então, não tem muito mais o que fazer aqui. Eu posso esconder a parte das fontes, eu posso selecionar as fontes em específico para ver os detalhamentos de cada fonte, e eu posso selecionar fontes específicas de trabalho, tá? De acordo com cada execução que eu tenho aqui. Observa que automaticamente, para que eu possa interagir com o sistema, eu tenho que habilitar alguma fonte de dados, tá? Ok. Então, isso é o que dá para a gente fazer aqui nessa coluna na parte de fontes. Na coluna do chat, igual eu já expliquei, no plano Plus, a gente tem a possibilidade de alterar o estilo de conversa. A gente pode colocar aqui, né, uma instrução personalizada, se comporte como redator profissional, se comporte como um SDR, você é uma AI que auxilia um escritório de advocacia, você é um pesquisador, você é... E aí aqui, eventualmente, você pode, inclusive, pedir ajuda para outras AIs. Igual eu expliquei aqui, eu tenho acesso ao Gemini, né? Eu também tenho acesso ao Anthropic, eu também tenho acesso ao OpenAI. Acho que todas essas empresas têm planos de utilização gratuitos, então você pode solicitar ajuda de alguma AI para te ajudar a fazer esse custom instructions aqui do notebook LM, tá? Com esse modelo que a gente está utilizando aqui, que roda nessa interface, que é o Gemini 2.0. Entretanto, a gente tem um limite de 500 caracteres, tá? É um limite razoavelmente pequeno. E, claro, nada vai ser melhor do que os seus próprios testes. Então teste isso aqui e fique à vontade, tá? Se você tiver um plano Plus, um plano gratuito, não tem como a gente configurar aqui esse setup. E aqui também, igual eu já tinha explicado no vídeo anterior, sobre o tamanho da resposta, tá? Que é a quantidade de tokens que o sistema utiliza para poder colocar a resposta para a gente aí fazer um output, belezinha? Então aqui eu vou colocar padrão, vou deixar tudo padrão, tá? Vou salvar aqui. E aqui, eventualmente, uma coisa que a gente precisa entender é, se eu vier aqui fazer uma pesquisa, por exemplo, explique para mim o que é o Google Ads e quais as diferenças específicas para campanhas da rede de pesquisa. Então, coloquei aqui uma solicitação, o sistema processa o nosso prompt, ele avalia o conteúdo dessas fontes, eu selecionei todas as fontes, e aqui ele vai dar uma resposta pra gente, tá? E belezinha. Então aqui, o Google Ads é a principal ferramenta de publicidade do Google, foi lançada nos anos 2000, tanana, tanana, tanana. Aqui o interessante que a gente pode notar também é o seguinte, ó, sempre que a gente interagir com essas marcações ao prolongamento da resposta, a gente identifica em qual trecho o sistema coletou
esse dado, tá? Então o o Notebook LM ele também trabalha com um sistema de referenciação do conteúdo. A todo momento que a gente interage aqui na interface do chat, o sistema sempre atribui uma fonte de pesquisa, um texto, tá? Da informação onde aquilo foi retirado. Aqui a gente tem uma referência da fonte número 2, o que é o Google Ads, tá? A referência do Ricota. Aqui a gente tem uma referência 6, ó, como anunciar no Google Ads, né? E a gente também pode clicar nesses 3 pontinhos, que é onde o sistema apresenta múltiplas fontes de informação para que esse trecho, por exemplo, fosse escrito, tá? Então a gente trabalha com essas definições das fontes de base de informação. Um ponto importantíssimo que eu já quero trazer aqui também é o seguinte: olha, a gente começou a interagir a partir de agora, certo? Então aqui eu posso, a rede de pesquisa é altamente direcionada e mensurável. Tá, aqui eu vou colocar um outro conteúdo que é título de exemplo, tá? Quais são os 5 principais aspectos para empresas que querem ter ótimos resultados com campanhas de busca? Vou criar um carrossel para o meu Instagram. Aqui o sistema vai processar novamente, ele vai consultar a base de dados, ele vai fornecer as informações de acordo com os tópicos de referenciação, tá? Aqui, para cada resposta que o sistema me fornece, eu posso avaliar como uma boa, tá? Resposta, como uma resposta ruim, e eu posso também copiar esse conteúdo, tá? Uma das limitações que a gente vai falar numa aula aí para frente em algum momento são justamente o conjunto de limitações técnicas de trabalhar com essa interface do Notebook LM. Uma das limitações é a quantidade muito restrita de formas que a gente consegue extrair essas informações daqui, tá? Então, eventualmente, se eu quero, por exemplo, extrair esses dados aqui para trabalhar com post no meu blog ou para fazer o carrossel do Instagram, que foi a proposta que eu coloquei aqui, tá? Eu posso copiar esses dados e aí eu posso vir aqui, por exemplo, e abrir um Google Docs, abrir um documento do Google em branco e lá e dar um Ctrl V e colar os caracteres que eu copiei daqui, belezinha? Então aqui, quais são os 5 principais aspectos para empresas que querem ter ótimos resultados com o Google Search, né? Escolha de palavras-chave, belezinha. Ó, criação de anúncios relevantes e atraentes, é a descrição do corpo de texto do anúncio, otimização da página de destino, landing page com toda certeza absoluta, segmentação e planejamento da campanha, organização, arquitetura de campanha, monitoramento, otimização e testes contínuos, com toda certeza. Um detalhe aqui, que é uma outra limitação também que eu vou trazer, específico na aula de limitações, mas aqui já vale a demonstração prática para ti, é que a gente vai interagindo com o chat, eu posso colocar uma nova fonte, eu posso ir perguntando coisas diferentes aqui, tá? Se eu sair desse notebook, ó, sair do notebook, ele tá aqui, tá? A organização dos notebooks é de acordo com o notebook que eu interagi por último. Então, se eu interagir com o projeto Stargate, ele volta para cá, para a primeira da sequência, tá? De organização dos notebooks. Então, isso aqui é dinâmico, tá? O posicionamento dos cards. Se eu vier aqui e atualizar a página, quero te mostrar um detalhe importantíssimo, principalmente se você está começando agora, é fundamental. Se eu voltar no mesmo notebook que a gente estava trabalhando de exemplo prático do Google Ads, eu quero que você note que ele mantém o resumo, mas a gente perde o histórico do chat, tá? Por que isso acontece? Primeiro, tecnicamente, pelo que eu entendi, o Google fala que ele não utiliza nenhuma informação aqui de interação da base de dados do notebook LM para treinar os modelos Gemini, por exemplo. Tá? Então, por questões aí, teoricamente de segurança, não existe o armazenamento desses dados do chat. Tá? Um outro aspecto lembra que eu comentei no vídeo anterior que nós temos aqui, apesar de ser gigante, nós temos uma janela de contexto, de memória, entre aspas, para a gente trabalhar nesse chat, de 2 milhões de tokens. Tá? Eventualmente, essa limpeza cíclica faz com que a gente sempre esteja com a maior capacidade possível de trabalho dentro do limite da janela de contexto. Tá? É uma informação um pouco mais técnica, mas enfim, talvez faça mais sentido para você. Se está meio difícil de digerir, fique tranquilo, continue aí
trabalhando, continue lendo mais sobre essas informações de base sobre inteligência artificial, vá lá no meu portal de notícias sobre AI, tem conteúdo lá só falando sobre janela de contexto, sobre o que são LLM, sobre o que é inteligência artificial, tem um monte de conteúdo lá, belezinha? Eu não sei se eu tenho conteúdo específico para janela de contexto, mas se não tiver, eu vou estar postando em breve. Beleza? Então a gente perde essas informações aqui, tá? Pô, Felipe, mas aí como é que eu faço então? Se eu quiser manter uma resposta, se eu ver que uma resposta tem qualidade, se eu quiser armazenar isso e depois, na hora que eu voltar, se eu reiniciar meu computador, eu continuo trabalhando a partir daquilo. Você pode adicionar notas, tá? Então, por exemplo, forneça, aqui eu quero uma coisa bem pontual, então eu vou colocar uma resposta bem curtinha, vou salvar, forneça os 5, vou voltar no mesmo exemplo, principais aspectos para uma campanha de sucesso no Google Ads pesquisa, né? Search. Ele vai processar novamente. Ó, ele já deu uma resposta mais sutil. Basicamente, ele manteve a mesma linha de raciocínio, tá? Das respostas, com o resultado que a gente teve anteriormente. E aqui eu já vou até aproveitar também para um outro ponto importante que eu preciso mencionar. Quando a gente fala de modelos de linguagem, tá? Quando a gente fala de AIs, a gente tem que considerar a questão de alucinação dos modelos. Tá? O que a gente fala quando o modelo alucina? Aqui eu vou ser, novamente, extremamente simplório e direto. Alucinar é quando o modelo inventa alguma coisa. Tá? É quando o modelo, mediante um query, uma solicitação, uma request, que ele tem que dar uma resposta, por mais que ele não tenha certeza daquela resposta, por mais que aquela informação não exista de verdade, né, ou não seja naquele contexto específico, alguns modelos eles tendem a falar mentira, colocar fora do contexto. Isso é alucinação, tá? Isso é uma coisa que, para quem começou a mexer, igual eu comecei a mexer com IA em 2022, os modelos alucinavam muito mais do que eles alucinam hoje, tá? Então, mesmo que você utilize aí o ChatGPT na versão gratuita, você pode notar, se você já começou lá de trás, entre aspas, como eu, que os modelos alucinam menos. Mas no caso específico do notebook LM, né, da forma com que o Gemini 2.0 trabalha aqui nessa interface, é que a alucinação dele tende a ser zero, tá? A taxa de alucinação dele é próxima de zero. Isso quer dizer que o modelo ele é muito fiel às consultas e às informações que estão aqui nas bases de dados, o que é ótimo pra gente, por vários aspectos, tá? Então eu só queria acrescentar essa informação prática para contextualizar o porquê que nós tivemos aqui uma certa repetitividade exata dos mesmos 5 tópicos, ou de forma muito parecida com o que a gente teve anteriormente, mesmo perdendo o histórico de dados do chat. Belezinha? Então vamos supor que eu vou desligar meu computador, eu vou voltar a trabalhar amanhã, mas eu não quero que essa nota saia daqui, eu não quero que essa resposta seja perdida, tá? O que a gente pode fazer? A gente salva isso aqui como observação. Automaticamente, esse trecho de texto, que eu poderia pegar também simplesmente copiando aqui nesse ícone, ele é criado como uma nota aqui, ó, tá? Essas notas, elas ficam no sistema. Inclusive, eu posso pegar essas notas a qualquer momento e transformar ela em uma fonte de dados, trazendo ela para cá, tá? Então eu posso transformar em uma fonte, o sistema copia e cola isso aqui para cá, tá? Ó, e aqui tá então as nossas, deixa eu esconder essa partezinha aqui, aqui estão os nossos 5 tópicos essenciais para sucesso numa rede de pesquisa, numa campanha de rede de pesquisa search, né, para Google Ads, belezinha? Então aqui está a nossa nova fonte. Se eu quiser, eu posso vir aqui novamente, eu posso renomeá-la, posso colocar como nota 5 principais tópicos. Salvo aqui. Ó. Beleza, como nota, e aqui eu posso ir me organizando e trabalhando essas fontes de dados, tá? Então, se eu quiser salvar a informação, eu posso criar sempre uma nota. Eu posso criar uma nota, se eu quiser, uma nota de observação nova, tá? Aqui eu posso simplesmente entrar com dados de texto, eu posso copiar do meu bloco de anotações, eu posso trazer qualquer informação textual e colocar aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero falar sobre índice de qualidade para
campanhas de busca. Aqui eu estou falando uma opinião minha, tá? Nos meus estudos, eu identifiquei que o índice de qualidade entre a correspondência do termo de busca, keyword, a comunicação do anúncio, campanha e página de destino, landing page. Nos meus estudos, eu identifiquei que o índice de qualidade entre a correspondência do termo de busca, comunicação do anúncio e página de destino fazem com que os meus clientes tenham ótimos resultados reais. Eu me posiciono melhor no leilão, ganho mais posições no topo e mais conversões sem necessariamente investir mais em verba diária. Então, belezinha. Aqui eu vou colocar nota pessoal sobre qualidade de correspondência. Ó, belezinha. Criei ela aqui, tá? Eventualmente, essa nota pessoal minha, eu posso colocar ela como fonte aqui. O mais importante é, a hora que eu sair do notebook, vou atualizar aqui, fingir que, enfim, fui trabalhar, voltei, fui para hora de almoço, o computador reiniciou, atualizou. Eu abro aqui o meu ambiente de trabalho do notebook, eu tenho a preservação da minha nota dos 5 principais tópicos, tá? Eu perdi as últimas informações aqui do ambiente do chat, mas eu também tenho aqui, novamente, a minha nota pessoal sobre a qualidade de correspondência, que foi o trecho que eu desenvolvi aqui, só digitei, enfim. Nem vou me preocupar se isso aqui está 100% correto, tá? Eu estou exemplificando a utilização do dia a dia da ferramenta. Belezinha? Então, ok. Falamos sobre a parte de fontes, falamos sobre o ambiente de chat. Um outro aspecto importante é que, se eu selecionar uma das opções, o sistema aqui embaixo, ó, ele me recomenda algumas perguntas sobre o conteúdo, tá? Se eu trocar de opção, ele me dá uma recomendação diferente com base na fonte de dados, no resumo que ele fez da fonte de dados. Se eu selecionar todas, ele pode me dar aqui ideias de perguntas pré-prontas que é para eu desenvolver o meu estudo, tá bom? Aqui eu posso salvar esse conteúdo de texto como nota, eu posso copiar o arquivo de texto, eu posso adicionar uma nota nova, que é aqui, que eu expliquei. A nota ela persiste no histórico do chat aqui do notebook. A nota pode virar uma outra fonte de dados, belezinha. Se eu clicar aqui em documento de resumo, é a mesma coisa se eu clicar aqui na parte de documento de resumo, tá? Isso aqui é como se fosse um shortcut, é a mesma funcionalidade. Se eu clicar aqui em visão geral em áudio, ele vai gerar aquela versão do podcast, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então isso aqui são shortcuts de botões que executam as mesmas funções do ambiente do chat aqui na parte da última coluna de configurações do estúdio. Belezinha? Adicionar nota manual, notas e ok, alguns shortcuts aqui para algumas funções do ladinho de cá. Show de bola. O que mais nós temos aqui? Essa parte de estúdio eu não vou trabalhar ela agora, eu vou deixar uma aula só para isso. Tá. Um outro ponto relevante é o seguinte, imagine então que você colocou várias informações aqui, várias fontes de dados, página, PDF, vídeo do YouTube, tudo o que você quiser estudar aqui, tá? E você quer gerar um guia. Você quer que o sistema compile todos esses dados e te mostre uma rota otimizada de estudos para que você domine 100% tudo o que tiver relacionado a campanhas de Google Ads voltado para a rede de pesquisa. O sistema vai compilar isso aqui e vai gerar uma nova documentação, uma nova nota com esse guia de estudos para que você siga à risca, tá? Essa recomendação da melhor forma possível, tá? Então aqui tem um guia de estudos, o que é o Google Ads e qual a sua importância, quais são as principais redes de publicidade do Google Ads, o que é a rede de pesquisa, o que é correspondência de palavra-chave, com certeza isso tem que ser falado num curso de Google Ads Search.
Qual a diferença entre palavra-chave e termo de busca? Importantíssimo, porque está conectado com correspondência. Eu não sei se você entende de Google Ads, né? Geralmente meu público é o pessoal que trabalha com anúncios online. O que é CRO de página de destino? Muito importante, tá? Então aqui você tem todo um roteiro de estudos, tá? Aqui você tem a parte de respostas do quiz, você tem glossário de termos técnicos, então isso aqui é toda uma... Isso aqui é feito com base na sua solicitação com as fontes de dados que você tem. Muito bom isso aqui, tá? Principalmente se você estiver aí aprendendo uma habilidade nova, tá? Como inteligência artificial, por exemplo. Então você pode transformar isso aqui em fonte de dados, trazer o guia para cá se você quiser, né? A gente volta aqui para a parte dos dados. Tá, belezinha, eu expliquei o guia de estudo. Documento de resumo é o mesmo documento de resumo aqui. Basicamente, ele vai criar um arquivo de texto, uma nova nota, que faça um compilado sobre as informações gerais aqui desse conteúdo. Inclusive, esse documento de resumo, ele leva em conta todo o conteúdo do seu notebook, tá? Então, se você quiser ir compartilhar um resumo de notebook, de um projeto seu, com o chefe, com o pessoal do departamento, com quem está estudando junto contigo, sei lá, com o pessoal de pesquisa da faculdade, né? Você pode gerar um resumo geral do seu notebook. Belezinha? Então aqui tem um documento, eu não vou passar por todos esses tópicos aqui, senão essa aula vai ficar gigante, tá? Mas basicamente é isso. Guia de estudo com passo a passo, tem toda aquela arquitetura que o sistema faz automaticamente. Documento de resumo global do notebook, tá? Vamos supor que você precisa fazer perguntas frequentes. Dentro desse cenário, dessas informações, você pode subir uma página do seu site aqui. Vamos supor que você não tem perguntas frequentes no seu site. Vamos supor que você tem um blog onde você fala novamente sobre a parte de psicologia, conteúdo jurídico, sobre viagens e turismo. Você pode criar perguntas frequentes automaticamente, tá? E aí você pode, claro, você vai subir aqui a página do seu site ou o site do seu cliente. Você desmarca todas as opções para você focar o FAQ só naquela página sua, naquela URL. Você seleciona ela, vem aqui, gera o FAQ, ela vai gerar exclusivamente daquela fonte de dados. Belezinha? Então aqui nós temos o FAQ, tá? O que é o Google Ads? Então tudo isso aqui seriam as principais perguntas em cima do conteúdo, de acordo com a programação que a gente fez aqui, de acordo com o Custom Instructions, se a gente tivesse instruções personalizadas, de acordo com a fonte de dados. Então tudo isso aí está interconectado, tá? Guia de estudo, documento de resumo geral do notebook, perguntas frequentes e linha do tempo. Linha do tempo, basicamente, é como se o sistema buscasse fazer uma organização cronológica do conteúdo, tá? E a linha do tempo, geralmente, é a que apresenta resultados mais diferentes. Então vai depender aqui, realmente, do que você está trabalhando, de qual fonte de dados você está colocando, tá? E aqui eu acho que vai ficar uma linha do tempo bem medíocre, porque acabou que a gente ficou só com essa fonte de dados selecionado, tá? Mas belezinha. O sistema gerou uma linha de dados, ó, uma linha de tempo, né? Uma timeline. 23 de outubro, o lançamento do Google Ads, aqui ele fala do ano 2000, depois ele fala do ano 2025 mencionado na ferramenta, né? Elenco de personagens e biografias, usuários do Google Ads mencionados em todos os documentos. Não, aqui parece que ele fez um compilado de todos os dados. Enfim, tá? A parte de linha do tempo, de timeline, ela vai tentar aqui pegar essas bases de referências e colocar uma linha cronológica. Então, se tiver data nesses documentos, se tiver nome de gente, se tiver evento histórico, se tiver data comemorativa, tá? Tudo isso vai ser considerado em conta porque são dados que remetem à timeline, então eles vão ser compilados aqui. Novamente, das gerações automáticas de documento, dentro dessas propostas, a linha do tempo é que tende a apresentar a maior taxa de variação, porque vai bruscamente depender do que você está trabalhando aqui como fonte de dados, como base de dados aqui para o seu notebook. Belezinha? Então falamos sobre fontes, falamos sobre o ambiente de chat, eu acho que eu passei por tudo aqui. Falamos sobre as notas, falamos que o histórico do chat aqui, dessa interface, do que gera de conteúdo de texto dentro da janela de contexto, ser apagado, né? Quando a gente sai aqui, atualiza a página, enfim, volta no sistema depois. Eu falei sobre a questão de FAQ, timeline, falei sobre o guia, falei sobre o resumo, falei sobre baixa alucinação do sistema, né? Então eu acho que é isso, tá? Esse campo de análise aqui é quando a gente tem equipe, então múltiplas pessoas acessando o mesmo notebook, tá? Não é o nosso caso. Compartilhamento eu já expliquei.
para que você encaminhe para outras pessoas com e-mail Google para acessar o mesmo notebook. Aqui na parte de configurações também a gente já tinha passado sobre isso. Então agora faltou a gente analisar a questão do estúdio, tá? A questão do voice, do arquivo que simula um podcast através da geração de texto em áudio pela AI do Gemini 2.0. Gente, eu acho que é isso. Beleza, fechamos mais uma. Vamos seguir.